lugar nenhum do mundo. O SUS, já que estamos falando do SUS, eu sou obrigado a pegar esse gancho. O SUS é um programa fantástico, sem dúvida nenhuma. Fantástico. Mas os valores que são pagos pelo SUS, não tem como melhorar esses valores. Hoje os médicos não querem, o doutor Jair está aqui, ele é médico. Os médicos não querem mais atender pelo SUS. Verdade. Ninguém quer atender pelo SUS porque não paga nada. Veja bem, nós temos que fazer conta, né? Porque às vezes, a reforma tributária. Você fala em reforma tributária e você fala em reduzir carga tributária no Brasil. Ninguém pode ser contra isso, nós queremos pagar menos imposto. Quem é o cidadão que não quer pagar menos imposto? Só que nós temos que entender, e os empresários precisam entender, que nós vamos fazer uma reforma tributária no momento que nós não tiver mais abismo social. Enquanto ainda nós vivemos, e a presidenta Dilma, com muita propriedade, ela afirmou ao Brasil, país rico é país sem pobreza, e a minha meta, até o final do meu mandato, é eliminar do nosso convívio 16 milhões de brasileiros que ainda vivem na miséria. Ou seja, isso tem custo, nós temos que pagar essa conta. Pagar essa conta significa o quê? O Estado resolveu o problema, o Estado precisa ter recursos. Então, nós vamos fazer uma reforma tributária com redução de tributos a hora que nós tivermos uma plena cidadania nesse país, no nosso país. Aí nós podemos tratar de reforma tributária. Saúde. Nós aprovamos agora, Neri, a emenda 29, né, que significa estabelecer no orçamento dos entes federados, seja dos municípios, seja da União, seja dos governos estaduais, um limite de 10% de todas as receitas nesse país que sejam locadas na saúde. A Câmara dos Deputados aprovou. Agora, o que nós precisamos debater? E não podemos ter vergonha de fazer esse debate, nem medo. Porque eu prefiro pagar mais imposto do que ver um cidadão morrer na porta de um hospital, porque para mim uma vida não tem preço. Não é? O Jailson está aqui, é médico, sabe a sensibilidade dessa tarefa, dessa missão que é a saúde no nosso país. Então nós precisamos agora, na emenda 29, resolver quem é que vai pagar a conta, de onde é que vão vir esses recursos. Eu não tenho medo de dizer Aí pode voltar ao CPMF, então? Eu não tenho medo de dizer aqui para você de que nós temos que fazer um processo de tributação progressiva. Ou seja, nós temos que ter uma política tributária de onerar o mais rico. O Brasil ainda não taxou as grandes fortunas. Veja que no período do presidente Lula o povo ficou melhor, nós incluímos milhões de pessoas, nós construímos... A taxa de desemprego no Brasil chega ao patamar de quase nós podemos afirmar que o Brasil hoje vive o pleno emprego. São 6%. Para você ter uma ideia e para os seus telespectadores poderem fazer uma comparação, a Espanha, um país de primeiro mundo, ele convive hoje com uma taxa de desemprego de 20%. Os Estados Unidos, que é a grande marca do desenvolvimento econômico do mundo, convive com uma taxa de desemprego o dobro da nossa. E o Brasil, na era do presidente Lula, permitiu que as pessoas incluíram, mas também permitiu uma coisa, que os ricos ficassem mais ricos. Né, que os bancos também ganhassem. E nós não temos que ter receio de enfrentar esse debate, porque ele vai ser aplaudido pela maioria do nosso povo. Resolver o problema da saúde agora é taxar as grandes fortunas. Você falou da CPMF. Não interessa o nome que dê a isso. Interessa. O que nós não queremos, o que nós estamos muito perto, Neri, de ter uma saúde exemplar para o mundo. Para atender o nosso povo, falta muito pouco. Mas, deputado... Eu acho que nós não temos que ter receio de buscar as receitas que precisam para fazer isso. Só voltando ao assunto. O SUS tem como... Claro, e vai precisar de recursos, mas se não melhorar o que se paga para os médicos, o que se paga para uma cirurgia, nós não vamos ter atendimento ao povo se isso não for melhor. Porque os médicos se negam a trabalhar, atender pelo SUS. Essa afirmação sua é incontestável, Neri. É incontestável, porque onde é que tem... os hospitais, como é que exatamente, onde é que estão os nossos críticos? Eu, inclusive, aqui, há bem pouco tempo, a pedido do Jailson, do Mário Miguel... O senhor trouxe uma verba para o hospital de 100 mil reais. É assim que vivem os hospitais. Né? Lá em Blumenau, por exemplo, nós temos o Hospital Santa Isabel, que atende pelo SUS, o Hospital Santo Antônio. Não pense que a realidade é diferente do hospital aqui. Que não é. A realidade é geral no nosso país. Nós não podemos fechar os olhos... sobre isso, às vezes, e não resolver esse problema. Por isso que eu digo, eu prefiro um hospital
bonito, atendendo bem o nosso povo, principalmente o povo que precisa. Quem precisa é o do povo. que ficar num debate movido à hipocrisia de show CPMF, de que não cria isso. Vamos resolver o problema. Se um pouquinho de cada um se constrói a solidariedade. Isso é uma marca do povo brasileiro e aqui na nossa região é uma marca muito maior ainda. Deputado, quando se... Porque somos um povo solidário. Quando se taxou a CPMF, hoje extinta, a Câmara extinguiu, enfim, o senhor estava lá como deputado, deve ter votado para não extinguir, imagina. Votei para não extinguir. Exatamente. Mas aquele dinheiro também não veio para a saúde, na verdade. Olha, mas foram tirados... Pois é. Veja, Neri, vamos fazer essa conta para nós entender. Foram tirados um dinheirinho, né, que ia para a saúde ou não ia, ou a parte não ia, mas trata-se de mais de 50 milhões de reais que foram tirados, que movimentavam essas áreas. Né? Isso não é pouca coisa. Veja, a história da CPMF, quem criou a CPMF não foi o governo do presidente Lula. É muito desagradável um político ficar falando aqui de ser, não é nada simpático. Isso veio da época de Fernando Henrique ainda? Claro. E por incrível que pareça, criaram para justamente financiar parte da saúde. Foi criado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né, pelos partidos ali, e depois eles mesmos, porque não estavam no poder, veja que a hipocrisia desse debate. Votaram para tirar. Votaram para... E foi votações apertadíssimas. Foi. Então, é fruto do quê? Não de querer resolver o problema da saúde, mas fruto da maledicência política, da maldade política. Deputado, a política não pode ser... Seu colega de Câmara, o deputado Paulo Bornaudes, foi um dos cabeças que trabalhou muito para extinguir a CPMF. É verdade. E foi da base sempre de Fernando Henrique. Foi eles que instituíram, eles que quiseram tirar. Né? Então, é lamentável que esse debate, né, eu não falo de criar um novo imposto, isso e aquilo, mas ele não é um debate feito com um processo de justiça e de cidadania. Né? Porque eu quero saber o seguinte, quem é que é responsável nesse momento pelas carências da saúde? Aí não aparece aqueles que derrubaram a CPMF, não aparece aqueles que não querem ver fontes de recurso pagadora, né? Então, de maneira que nós temos que fazer esse debate com outro espírito. Aliás, Neri, você sabe que eu tenho uma característica também. Eu entendo que a política, eu não tenho inimigo na política. Né? Se você me disser assim, Décio Lima tem alguém, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas eu tenho a política, eu faço política com inclusão, com amor, com inteligência. Eu acho que são os elementos dos valores humanos bons. Quem faz política com ódio não vai Aliás, o ódio só faz mal para quem tem. Né? Política então, com ódio... esse debate é um debate que nós temos que fazer dentro do que a palavra já diz, dentro de uma, digamos assim, de uma convergência saudável, né? E o Brasil pode resolver o problema grave do SUS, da saúde, basta nós sentar à mesa, fazer a conta e decidir. Deputado Décio, estimado deputado, o senhor trouxe 100 mil reais para o hospital regional, foi isso? Hospital regional nosso. Não. Que vive problemas financeiros há muito tempo e agora... Tentando não é um valor para enfim, claro, ser significativo. Mas o senhor trouxe também 300 mil para uma praça de esportes no nosso Boa Vista, através do vereador Mário Miguel. Foi isso? Foi isso. Foi. O senhor trouxe 150 mil para a Escola Modelo, Rio do Sul, e trouxe 150 mil para portais de bairros. Isso é fruto, esse trabalho, claro, que o deputado é deputado de Santa Catarina, o senhor não é deputado só do Vale do Itajaí, nem só de Blumenau, nem só de Itajaí, que é a sua cidade natal. Mas você, em Rio do Sul, você fez na última eleição, não sei se está certo aqui, 1.396 votos. É isso? Bela votação. Você fez em Rio do Oeste 675, você fez em Agrolândia 672. O prefeito é o prefeito do Partido dos Trabalhadores. Zé Constâncio. José Constâncio. Você fez em Poço Redondo 565, você fez em Santa Terezinha 538. Alguns dados, alguns municípios. Rio do Campo, você 516. Você está com o meu mapa aí. Estou. Presidente Getúlio, 504. Ibirama, 433. E você fez no Alto Vale, no total, com outros municípios que eu não tenho aqui, 7.839 votos. Então você tem um compromisso muito forte também com a região nossa aqui do Vale do Itajaí. E isso é fruto dessa distribuição, dessa busca de emendas, de verbas, para que a nossa comunidade, não só de Rio do Sul, do Alto Vale, possa ser atendida nesses pleitos que às vezes 100 mil para o hospital não é nada, diante da dívida.